Bom, pessoal, continuando aqui, o nosso app ele inicializou aqui, tá? Pelo Run. E o que eu quero fazer? Eu quero transformar esse MyApp aqui. Eu vou pegar esse MyApp primeiro, eu vou quebrar ele aqui em outro arquivo, tá? App.dart, git.dart, dessa forma, trazer ele para cá, tá? Aqui dentro de Presentation, vou importar aqui também, MyApp, tá bom? Aqui dentro de Presentation, eu vou criar o nosso Pages, né? Vou criar aqui as páginas, Pages. Dentro de Presentation teremos Qt, Pages e Widget. E aqui eu vou criar o nosso Homepage. Então, homepage.dart. Dessa forma, eu vou criar ele como stateful. Vou renomear ele aqui, né, para homepage. Eu vou colocar um scaffold nele e vou importar ele lá no nosso MyApp. Dessa forma. Ótimo. Então, vou colocar um app bar nele, aqui rapidinho. Então, app bar. Preciso remover esse constante. Vou dar um restart, né? Realmente. Ver se não tá dando nenhum erro. Eu vou só fazer mais uma coisinha, que é, eu não gosto muito dessa versão do Material 3, porque eu não tenho acesso a algumas coisas, né? Então, ó, uso o Material 3, false. Aí, bonitinho. Aí ele volta a ficar aquele app com app bar bonitinho. Aqui, nesse app bar, eu vou colocar um title, text, habits. Só pra gente ver. O que nós faremos aqui agora, gente? Ó, nós iremos criar, né, acionar a primeira funcionalidade do bloco, que é a listagem. Então, no init state aqui, tá? No init state, eu quero executar o get do bloco para a gente ver se está tudo funcionando no nosso aplicativo. Antes de fazer isso, eu gostaria de criar um block provider. Por quê? Porque nós conseguimos, com o block provider, criar a dependência do Qubit de fato na nossa árvore e depois recuperar ela, tá? Então, eu vou envolver o nosso body. Então, vou criar um body. Aqui embaixo, body. Vou criar aqui um block provider. Dessa forma. Vou passar aqui o contexto para ele. E aí eu vou chamar o nosso injetor de dependência, que é o SL. E aí a gente vai passar aqui o Habits Qubit. Buscar o Habits Qubit dessa forma. Ó, ele não tem aqui, ele tá com um errinho aqui, tá? Porque ele não tem child. E o child dele pode ser simplesmente um container. Dessa forma aqui, sem problema. Então, ó, vamos dar aqui olhar o nosso terminal rapidinho. Vocês podem ver que está com alguns erros aqui. Vamos reiniciar novamente para vocês verem. Boa, reiniciou. E eu quero acessar a primeira funcionalidade do bloco, que é a gente buscar aqui o nosso injetor de dependências. O que eu vou fazer? Eu vou chamar, vou pegar isso aqui, eu vou trazer isso aqui para cima. Então, Final Qubit. Vou chamar isso aqui, Habits Qubit, recebe, SL. Aqui. Depois nós passamos simplesmente a referência para cá, tá bom? Ó, vamos dar um refresh. E agora, ó, vamos sempre manter o console aberto para a gente ver se está algum erro. No init state, é o que eu quero fazer. habitsqubit.getHabits. Dessa forma. E vamos reiniciar o nosso app completamente para ver se vai dar algum erro. Então, beleza. Ó, aparentemente nenhum erro. E como que nós sabemos que está carregando corretamente? Eu vou envolver esse container, ou melhor, eu vou criar aqui nesse container, vou remover esse container, e vou criar aqui um block consumer, tá? O que esse block consumer faz? Ele vai receber o nosso qubit, né? Vou passar aqui esse carinha. Listener vai ser o Habits qubit. Listener, Habits qubit. Do tipo, aí a gente vai passar o tipo, né? O tipo desse block consumer, ele é o... Deixa eu até botar ele aqui. A tipagem dele vai ser Habit qubit. E o tipo dele vai ser Habit state. State, dessa forma.
O listener, na verdade, não é o listener, tá? É o block. É esse daqui. Só ver o que ele está reclamando aqui. Listener is required. Listener is required? Por que o listener? Block builder. É builder, na verdade, tá, gente? Aí, bom, agora a gente vai construir aqui dentro. Qual que é a lógica? Aqui. Nós vamos verificar, né, o estado do Qt. Então, o que nós faremos aqui? Se o nosso estado is loading, habits loading, a gente retorna um center, child, circular progress indicator. Se o nosso estado is habits loaded, a gente consegue recuperar o estado aqui e mostrar os estados na tela. Inicialmente, eu só vou mostrar um widget centralizado, child text, hábitos carregados. Se o nosso estado is habits error, eu vou retornar o erro, né? Return center child text state.error. Se não, eu retorno um sizedbox.shrink dessa forma. E vamos dar um refresh no nosso app e ver qual o estado que está. Vamos lá? Também vou mudar o console para ver se tem algum erro. Então lá, perfeitamente configurado o nosso bloco aqui, tá? Ó, o que acontece? Nós podemos utilizar o Qubit tanto dessa forma, tanto no bloco provider aqui, tá bom? E aí, ele tem algumas recomendações aqui do block provider que vocês podem utilizar. É basicamente igual o block provider off. Então, são duas formas aqui de você utilizar. Eu prefiro utilizar a instância do Qubit assim, em vez de utilizar esse block provider. Então, eu vou acabar removendo ele aqui, já que ele tem uso desnecessário, na minha opinião. Já que a gente está utilizando o Gerrit para buscar a dependência, tá bom? E aí, voltando aqui, eu mostrei para vocês que existe o block provider para gerar a dependência, e aí você pode utilizar o block provider.offContext para você buscar a dependência, e você também pode utilizar o Gerrit. São duas formas. Qual que eu vou utilizar nesse curso? Eu vou utilizar a busca pelo Gerrit direto. Por quê? Porque o Gerrit direto, ele vai direto buscar a dependência, enquanto o block provider off ele utiliza uma espécie de inherited widget e a dependência ela pode demorar a ser buscada, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. E valeu!